Muito obrigada. Convidamos a fazer uso da palavra o senador veneziano Vital do Rego. Minhas senhoras, meus senhores, os nossos cumprimentos, nosso bom dia indistinto a todos e a todas os presentes a este ato solene. Inicio as minhas palavras com o compromisso de pelo menos tentar ser breve nesse instante que para nós, particularmente, que integramos o Senado Federal, é muito caro, é repleto de muitos simbolismos. Quero, pedindo licença ao vice-presidente da República e ministro Geraldo Alckmin, fazer a minha primeira saudação ao ex-presidente da República, querido, estimado brasileiro, José Sarney. Os meus cumprimentos, José Sarney. Saúdo nosso presidente Geraldo Alckmin, que além das atribuições constitucionais próprias ao cargo de vice-presidente, irá, à frente de uma pasta importantíssima, assumir outras missões em desafio. Com a certeza plena, presidente Alckmin, que todos nós temos, brasileiros, por conhecer a sua história, em especial, por conhecer, sem exageros, o brilhantismo na condição de gestor público estadual, que assim demonstrou por 4 vezes, comandando o maior estado do nosso país. Não temos, portanto, razões senão a de ter a confiança e a certeza de que esse desafio, à frente do Ministério da Indústria e Comércio, haverá de ser plenamente exitoso. Essa é a nossa segurança, porque, afinal de contas, ouvindo como nós ouvimos atentamente o seu pronunciamento na manhã de ontem, temos muito a fazer e muito do que haverá de ser realizado e consumado depende do bem-estar dos milhões de brasileiros. Eu quero saudar o ministro da República, Rui Costa, ministro da Casa Civil, cumprimentar o ministro da Fazenda, da Economia, querido amigo Fernando Haddad, o peso, a responsabilidade que recai sobre os vossos ombros, ministro Haddad, não significa tanto pela certeza que eu tenho e que nós temos também da sua competência, do saber aonde quer chegar. Afinal, essa equipe, composta por Vossa Excelência, pela ministra de Gestão, pelo ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, e pela ministra de Planejamento, companheira Simone Tebet, é uma gestão da qual todos nós estamos a depender, se não na sua completude, mas muito em face de termos que acertar na economia, porque assim acertando teremos as condições plenas de poder desenvolver aquilo que foi o desiderato fulcral da campanha do presidente Lula em relação a cada uma das pastas que as senhoras e os senhores estão a conduzir. Cumprimento a ministra Esther Dweck, cumprimento a ministra Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, para nós importantíssimo, símbolo da sua presença entre nós, é fundamental. Não é apenas um recado, é a confirmação dos compromissos desse novo governo que se instala para rearejar toda a ambiência no nosso país. Nossas saudações e pleno sucesso. Quero saudar a minha estimadíssima líder da bancada feminina no Senado Federal, companheira do dia a dia da senadora Simone Tebet, a senadora pelo Estado do Maranhão, Elisiane Gama. Minhas saudações. Por fim, saudar o meu estimado amigo, deputado federal que lidera a bancada dos deputados na Câmara, líder do nosso partido do Movimento Democrático Brasileiro.
Meus estimados e minhas estimadas, amigas e amigos, cidadãos e cidadãs brasileiros que nos acompanham, eu tenho uma dupla incumbência, presidente Alckmin, de aqui estar a essa tribuna. Incumbências essas que não as tomo na medida de poder bem representá-las, porque estou aqui a falar no pedido que me foi dirigido, na deferência que sempre nos distingue do presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, portanto, presidente do Senado da República, e que, por força de não poder estar a prestigiar esse ato, dirigia-se e pedia para que pudesse levar algumas palavras, não apenas de reconhecimento, mas também de compromisso e comprometimento com a causa defendida pelo governo e nele da nossa estimada, íntegra e competente colega de trabalho no Senado, a senadora Simone Tebet. E também do presidente da nossa legenda, deputado Isnaldo Bulhões, deputado Baleia Rossi, que igualmente, por força de compromissos já ditos à própria senadora Simone Tebet, na sua ausência, pedia-me para que nós pudéssemos tecer, fazer e dirigir à sua excelência senadora Simone palavras em nome do MDB. Melhor estaria sendo representado o MDB pelo nosso deputado líder Bulhões, Isnaldo Bulhões, e por outros companheiros e companheiras que aqui estão. Pois bem, diretamente eu quero dizer do nosso reconhecimento. Presidente Lula, ao chamá-la, senadora Simone Tebet, não apenas reconheceu a importância, e não exagero, e nenhum de nós, do governo ou desse país que acompanhou o processo eleitoral rico e tão importante, de uma vitória que se fez em Lula, mas a vitória da democracia, do respeito às relações institucionais, do respeito à diversidade, do compromisso em trazer um novo clima. Todos nós aqui estamos a senti-lo. É impressionante, presidente Alckmin e ministro Haddad. É impressionante o quanto o Brasil, do domingo até hoje, é um novo Brasil. É um novo Brasil. Onde nós temos uma liberdade maior de expressar os nossos sentimentos, de demonstrar a nossa confiança, de reforçar as nossas esperanças. Vossa Excelência foi muito importante. Vossa Excelência distinguiu o nosso partido quando apresentou as premissas dele em campanha em primeiro turno. Levou essa mensagem do MDB. E no segundo turno, incontinente ao resultado de primeiro turno, Vossa Excelência não tergiversou um só instante. Imediatamente disse à nação brasileira e aos mais de 5.000 eleitoras e eleitores, presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, Sua Excelência Bruno Dantas, disse: o nosso compromisso, o compromisso com essa democracia que ficou tão arranhada, o compromisso e o respeito para com todos, mas em especial para com aqueles que foram alijados de acessos, como as mulheres, como os negros, como os pardos, como os deficientes, como as políticas de meio ambiente, bandeiras que também foram defendidas por Vossa Excelência. Vossa Excelência disse: há apenas um que pode abraçar a todas essas causas, e esse um se chama Luiz Inácio Lula da Silva. E foi dessa forma, senadora Simone Tebet, foi dessa forma, com a sua convicção inquestionável, que Vossa Excelência emprestou um valoroso serviço a essa nação, garantindo, junto a outros tantos que colaboraram para a vitória eleitoral do presidente Lula. E o presidente soube reconhecer. Mas foi além, sabe reconhecer na identificação, deputada Maria do Rosário, os meus cumprimentos e, em Vossa Excelência, as minhas menções a todos os integrantes da Câmara dos Deputados, identificando no seu perfil o valor da mulher que tem uma história, tem uma vivência, ministro Haddad, e que vai ao seu lado poder colaborar muito. A experiência como gestora pública municipal,
Senadora Simone Tebet, no Senado, dizia em um dos seus pronunciamentos: eu, como senadora, já tive a oportunidade de ser a primeira, mas isso não é suficiente, nós queremos colaborar muito mais pelo Brasil. Senadora Simone Tebet foi a primeira prefeita do seu município. Senadora Simone Tebet foi vice-governadora do estado. Senadora Simone Tebet, ao longo dos 8 anos, não tão longo como nós desejávamos, tendo o Senado a identificação do quão importante é a sua presença naquela casa, foi a primeira mulher na Casa Legislativa Senatorial a ocupar a mais importante comissão que nós temos, a Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça. E o fez com brios, e o fez com competência, e o fez concluindo os seus 2 anos, deixando marcas de efetividade e de excelência no seu trabalho. Senadora Simone Tebet foi a primeira mulher da bancada do Senado, composta naquele instante 12 integrantes, e quero saudar a presença da senadora Nilda Gondim, a liderar a bancada feminina, senadora Rose de Freitas, meu querido companheiro senador Marcelo Castro, trazendo uma pauta que, se não ausente em outros momentos, mas não tão presente como nós gostaríamos de ter e como as mulheres mereciam tê-la. O presidente Lula identificou isso, senadora Simone Tebet, e é com base nesse reconhecimento, na sua competência, de quem assume, penso eu, e Vossa Excelência poderá dizer, o maior entre outros desafios assumidos e com tanta eficiência e efetividade entregues ao seu povo de Mato Grosso e ao Brasil como senadora da República, que agora, juntando-se a essa equipe de craques, mulheres e homens, e tendo um técnico competentíssimo e campeão, como é o presidente Lula, que nós haveremos de ter esse pleno êxito. Pessoalmente, e agora falando como integrante do Senado Federal, tomando a liberdade, com a anuência que os meus companheiros e as minhas companheiras me conferem, senadora Simone Tebet, o Congresso estará, como assim esteve, antes mesmo de inaugurarmos esses novos momentos, com a posse do presidente e, em seguida, com as posses das senhoras e dos senhores ministros, o Congresso Nacional, senador Marcelo, presidente Alckmin, já demonstrou essa compreensão. A sensibilidade que nós tivemos, a aguda realidade que estava por vir. E foi assim a postura dos senhores e das senhoras deputadas federais, e foi assim a postura das senhoras e dos senhores senadores da República ao aprovarmos a proposta de emenda à Constituição, que não apenas garantia, como está a garantir, já nesse primeiro mês de janeiro, aquilo que foi compromisso primeiro do presidente, garantir a comida a milhões de brasileiros que famigeradamente passam fome em nosso país. Mais ainda, porque a proposta de emenda que foi promulgada garantirá que outros setores completamente abandonados, completamente esquecidos, possam ter um lugar nessa gestão. Do Congresso Nacional, senadora Simone Tebet, equipe econômica, tenham por absoluta a certeza que nós colaboraremos, discutiremos, debateremos, aperfeiçoaremos e aprimoraremos, porque essa é a nossa missão, mas, acima de tudo, teremos o respeito mútuo na relação, que deve ser não apenas nas palavras verbalizadas, mas no compromisso efetivo prático, no exercício do dia a dia, das relações institucionais entre o Judiciário, entre as casas legislativas e o Executivo. Portanto, minha querida companheira, senadora Simone Tebet, hoje ministra do Planejamento e do Orçamento, em nome do presidente Rodrigo Pacheco, do presidente Baleia Rossi, em meu próprio nome, eu quero desejar, nós queremos desejar, pleno êxito, porque o êxito dessa equipe é a vitória do Brasil. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigada. Convidamos a fazer uso da palavra a senadora Elisiane Gama.
Bom dia a todos e todas. Não vou iniciar dizendo que falo pouco, vou falar pouco, porque o meu colega Venê disse e falou bastante muito bem, aliás, né? Queria cumprimentar, pessoal, a todos vocês, seguir aqui a lista, cumprimentar o Isnaldo Bulhões, líder do PMDB, cumprimentar de forma muito especial a ministra Aniele Franco, como já foi dito, o orgulho, uma simbologia muito importante para o Brasil neste momento. Cumprimentar a Esté, ministra de Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Cumprimentar o ministro Fernando Haddad, os nossos cumprimentos, ministro, que Deus lhe abençoe e lhe conduza nesse novo grande desafio. Cumprimentar o ministro Rui Costa, nosso ministro da Casa Civil. Cumprimentar o nosso vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, os meus cumprimentos e a nossa esperança e certeza de que o senhor estará contribuindo de forma significativa para esse novo tempo da história do Brasil. Cumprimentar o presidente José Sarney, nosso maranhense, que muito nos honra a sua presença e está aqui do seu lado, presidente Sarney. O senhor que tem uma história muito bonita no Brasil e que honra, não há dúvida nenhuma, o nosso estado do Maranhão. E cumprimentar de forma muito especial a minha querida amiga, companheira, nossa querida, a nossa Simone Tebet, né? A nossa senadora Simone Tebet. Não há dúvida nenhuma que esse é um momento muito feliz para a história do Brasil. Aliás, Simone, nós estamos vivendo os últimos dias como se nós estivéssemos sonhando, tivéssemos acordado de um grande pesadelo, um momento realmente de muita felicidade, imortalizado, eu diria assim, por este momento de subida do presidente da República na rampa com a presença do povo, não é? O presidente Lula, que tem a cara do povo, tem o sentimento do povo, tem o cheiro de povo e traz para dentro do Congresso Nacional exatamente este sentimento. E aí a gente passa, não é, um momento, suplanta, supera um momento dos últimos 4 anos, que foram momentos muito tristes, não é? Onde, infelizmente, o caos na área econômica, na área social, na área ambiental, na área institucional quis prevalecer, mas a força do povo foi muito maior. O sentimento do povo brasileiro foi muito maior e a gente inaugura, na verdade, um novo tempo na história do Brasil. E na inauguração desse novo tempo da história do Brasil, nós temos uma presença de 11 mulheres nos ministérios. As mulheres que nos últimos 4 anos, elas foram colocadas ou renegadas a segundo ou terceiro, ou sabe-se lá qual o plano, no que se refere à política pública brasileira, no que se refere ao respeito na sociedade, sobretudo por aquele que chefiou esse país dos últimos 4 anos. E hoje a presença de 11 mulheres e a presença de Simone Tebet, numa área que é historicamente marcada pela presença de homens, ter uma mulher com a inteligência, com a sua competência, não é? Com o seu equilíbrio, é algo que nos honra a todas nós mulheres. E a Simone Tebet, gente, ela é uma mulher que protagonizou, não é, a inauguração de momentos históricos para nós mulheres no Brasil. Foi assim quando pela primeira vez assumiu a Comissão de Constituição e Justiça no Senado Federal, e com a sua forma, na verdade, de condução, aprovou e conduziu vários marcos regulatórios dentro do Congresso Nacional. Foi assim também quando ela teve a ousadia, na verdade, de se propor como candidata à presidência do Senado, a primeira mulher também a se candidatar à presidência do Senado. Foi também a primeira mulher a liderar a nossa bancada feminina, que eu tenho a honra, na verdade, de dar prosseguimento a esse grande desafio, e já marcou a história do Brasil, quando, como candidata à presidência da República, teve uma atuação e um protagonismo muito importante nesse processo eleitoral, e como muito bem disse o meu colega veneziano, sem tergiversar, sem pensar 2 vezes, de forma imediata, se juntou ao campo democrático brasileiro e, juntamente com todos nós, elegemos Luiz Inácio Lula da Silva como novo presidente do Brasil. Simone Tebet, não há dúvida nenhuma que você já fez
e você continuará fazendo história no nosso país, levando adiante a luta das mulheres brasileiras, porque eu sempre digo isso, quando uma mulher ela tem sucesso, ela não tem sucesso apenas para si, mas ela tem sucesso para uma geração, ela se torna, na verdade, inspiradora, e você é inspiradora também para todas nós. Eu quero finalizar, gente, dizendo que durante os últimos 4 anos, e eu gritei muito, eu, depois da posse, tive que tomar uma medicação para a garganta, Marina Silva, porque assim como ontem também, Soninha Guajajara, nossa maranhense, a gente gritou muito. Eu vendo que por 4 anos nós trabalhamos muito em relação ao combate à não mineração em terras indígenas, e o presidente Lula, numa assinatura, nos trouxe esse alento naquele 1º de janeiro. Quando nós lutamos tanto para que nós, na verdade, pudéssemos impedir retrocesso, sobretudo na área ambiental, na área de direitos humanos, na área das mulheres, o presidente Lula, em um só momento, faz uma assinatura, e a gente vibrava muito e vibrava tanto. E por muitas vezes, nos últimos 4 anos, eu fazia citação a Tiago de Mello, quando ele dizia, faz escuro, mas eu canto. Nós continuamos e continuávamos cantando. E hoje eu posso dizer, parafraseando aqui Guimarães Rosa, não é? Nada é tão forte, ou quando, na verdade, a gente tem a convicção de que as coisas vão acontecer, elas definitivamente vão acontecer. E nada é mais forte, meu povo, do que a ideia cujo tempo chegou. Esse é o nosso tempo, esse é o tempo que chegou para todos nós. Viva a democracia, viva as mulheres, viva Simone Tebet, viva Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigada. Muito obrigada. Passamos a palavra ao ministro de Estado da Casa Civil, o senhor Rui Costa. Bom dia a todos e todas. Quero iniciar saudando, cumprimentando e desde já desejando absoluto sucesso a nossa ministra de Planejamento, Simone Tebet. Pedir uma salva de palmas calorosa à nossa ministra. Saudar, cumprimentar e dizer do prazer de estar sentado ao teu lado e de ter a presença o ex-presidente da República, José Sarney. Saudar o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, saudar o senador veneziano Vital do Rego, presidente em exercício do Senado, e em seu nome cumprimentar todos os senadores e senadoras, e quero, para que a gente possa ganhar tempo, cumprimentar toda a mesa em nome dos já citados e dizer de forma breve, o presidente Lula decidiu focar naquilo que as principais nações do mundo definem como algo estratégico e absolutamente necessário. Se nós olharmos para as principais nações asiáticas, para as principais nações europeias, uma das questões essenciais desses estados é a questão do planejamento. Um planejamento que define aonde essas nações querem chegar. Planejamento não é apenas o absoluto e necessário estudo e definição do orçamento atual. Não é tão somente o estudo e necessário planejamento plurianual, mas, acima de tudo, os passos do presente e os caminhos são definidos por onde nós queremos chegar. E no Brasil, dado ao tamanho do Estado e aos desafios da gestão, junto com a execução orçamentária, a função de planejar no longo prazo
de definir estratégias que, é evidente, envolvem todas as áreas do Estado brasileiro, nos últimos anos ficou sacrificada em função do volume e da tarefa do antigo Ministério do Planejamento, que assumia as funções de gestão. Então, o presidente Lula definiu que, nesse processo, que se caracteriza pela afirmação da democracia, do Estado de Direito, mais do que nunca, o presidente definiu: eu quero fazer e executar políticas de Estado, não apenas políticas deste governo. Quero fazer um planejamento do Estado brasileiro. Quero fazer um planejamento que ouça, que chame a participação no curto e no longo prazo dos atores sociais, econômicos do Brasil. E ele teve absoluta sensibilidade de escolher alguém com toda a competência para cumprir esse papel. Então, nós estaremos juntos, cuidando do presente, nos fóruns próprios do núcleo de gestão do governo, na junta orçamentária, nos conselhos da PPI, nos conselhos das obras estratégicas, participando do dia a dia, e hoje à tarde já temos uma reunião. Com absoluta certeza, nós teremos ao longo dos 4 anos, sob o seu comando, o convite para a sociedade brasileira, para os setores sociais, econômicos, a construção de um planejamento que o Brasil se veja onde queremos chegar daqui a 20 anos, onde queremos chegar daqui a 30 anos. E eu tenho certeza que você e a sua equipe vai cumprir essa tarefa com absoluta competência, sabedoria e terá todo o nosso apoio. Eu me sinto aqui na condição de, em nome de todos os ministros e ministras, dizer que estaremos juntos e cada um de nós haverá de dar o melhor para lhe ajudar e ser ajudado pelo Ministério do Planejamento. Que Deus lhe abençoe, boa sorte, sucesso. Muito obrigada. Muito obrigada. Neste momento, convidamos a ministra de Estado do Ministério da Igualdade Racial, Aniele Franco. Obrigada. Bom dia a todas, todos e todes. E em ordem da gente conseguir otimizar o tempo, eu vou saudar aqui as mulheres que estão comigo nessa caminhada, em nome da Soninha, Marina, Nísia, Cida, Dani, Luciana, Esther e Tebet. Vou ser breve. Bom, primeiro eu quero dizer que eu fico muito feliz de estar aqui nesse dia importante, na posse da ministra Simone Tebet, numa pasta estratégica para mulheres, pessoas negras, LGBTQIAP+, populações tradicionais, dentre outras populações vulnerabilizadas por anos e anos de exclusão nas políticas públicas. É no orçamento, no planejamento e na gestão que se concretiza e se amplifica o impacto de políticas transversais que potencializam a igualdade racial, de gênero e diversidade na vida do povo brasileiro. Desejo muita sorte à ministra Simone Tebet e tenho certeza que a gente fará um trabalho de referência juntas, pensando na inclusão de mulheres, negros, negras, pobres no orçamento público. Subo aqui também para dizer que já me coloquei à disposição da ministra e trabalharemos juntas em estratégias que ampliem diversidade na composição dos ministérios e que seguiremos trabalhando para evidenciar os talentos que o Brasil do futuro produz todos os dias. E eles precisam, elas precisam estar do nosso lado. Nós, mulheres negras, sempre estivemos na linha de frente da construção desse país, sempre. Entregando dedicação e cuidado em todas as atividades que exercemos. Quando estamos no serviço público, isso também não vai ser e nunca será diferente.
Cito aqui Luísa Bairros, Lélia Gonzalez, Benedita da Silva, Marielle Franco, e tantas outras que atuaram e atuam no serviço público. Lembrando... E gostaria também de já encerrar lembrando Angela Davis, que ensina que quando uma mulher negra se levanta e se alavanca, a gente também move todas as estruturas. E por estarmos na base da pirâmide, são com mulheres negras também à frente que a gente vai conseguir revolucionar esse país. Por isso, Simone, quero me colocar à disposição, quero colocar a pasta da igualdade racial também à disposição, com o trabalho de mulheres negras e servidoras públicas para fortalecer seu trabalho na construção de um Brasil melhor, de um país melhor e de um futuro melhor. Porque quando a gente move toda uma sociedade. Obrigada. Neste momento, convidamos a ministra do Planejamento e Orçamento para fazer uso da palavra, a senhora Simone Tebet. Obrigada. Gratidão. Esta é a palavra que eu gostaria que ficasse registrado como a primeira que sai da minha boca, mas especialmente do meu coração e da minha alma neste momento. Gratidão a Deus por estar vivendo esse momento. Gratidão ao presidente Lula pela confiança absoluta de entregar a mim uma das pastas mais importantes, relevantes do governo, do seu governo, do nosso governo, do governo do PT e da Frente Ampla Democrática do Brasil. O Ministério do Planejamento é o ministério que trata do futuro, mas também do presente. O orçamento brasileiro está direta e indiretamente presente na vida de todos os quase 210 milhões de brasileiros e brasileiras. O planejamento fala do futuro do Brasil que queremos ser. Então, por isso, repito, inicio as minhas palavras agradecendo. Da mesma forma que agradeço a cada um dos senhores e das senhoras que se fazem aqui presentes. Nada é por acaso na vida. O que vou falar aqui não é coincidência, é destino. Imagine eu, uma filha da luta pela redemocratização nos anos 80, uma jovem menor de idade, que ia às ruas lutar por liberdade e por democracia, receber o telefonema do presidente da República da época, que permitiu a transição pacífica da ditadura, do regime de exceção para a democracia brasileira. O telefonema que recebi ontem do presidente José Sarney, dizendo: estou mudando o dia do meu voo para estar presente na sua posse. Imagine a minha emoção de ontem na posse da Marina Silva, encontrar 4 meninas, 4 jovens. Malu, Carol, Jamile, e elas disseram: viemos para a posse do presidente Lula e para a sua posse. Nós também estamos aqui aguardando para ir embora. E quando eu vejo essas meninas, que têm idade para ser minhas filhas, eu vejo que não estava na hora de voltar para casa, que eu preciso continuar a fazer política em nome e por todas as filhas e filhos de todas as Marias do Brasil. Imagina a minha honra de estar aqui neste momento, ao lado dessas autoridades públicas, nosso vice-presidente, agora ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin,
ao lado desse time da economia que vai fazer a diferença e vai fazer com que este governo dê certo, apresentando as propostas certas para não faltar orçamento e dinheiro para as políticas públicas a serem desempenhadas pela Soninha, pela Marina Silva, pela Nísia, pela Cida, pela Daniela, pela Luciana, pela Esther vai fazer parte do time, pela Aniele, pelas nossas ministras e ministros que têm a responsabilidade nas suas atividades fins. Imaginem a minha responsabilidade e também honra de estar ao lado do nosso ministro da Fazenda, o mais importante ministro da esplanada, Fernando Haddad, aquele que tem a chave do cofre na mão. Estar ao lado da Esther, ministra de Gestão. Seremos 4, um quarteto a favor do Brasil. E aqui eu faço uma confidência. Eu achava que não deveria aceitar o ministério do presidente Lula, porque, na realidade, quando aqui muitos falaram, depois do resultado do segundo turno, na mesma hora eu comecei a redigir um manifesto à nação brasileira. E naquele manifesto eu dizia, e o presidente pediu que eu tirasse o manifesto que estava escrito, que eu estava indo no segundo turno, votando e depositando o meu voto, a minha confiança, o meu apoio, ao único presidente democrata que o povo brasileiro levou para o segundo turno. E que eu não queria, naquele momento, nenhuma condição, nenhum cargo, nenhum ministério. A minha surpresa foi dupla. Primeiro, porque fui escolhida para ser ministra, um convite especial do presidente. E segundo, porque fui parar justamente numa pauta, que é a pauta que eu tenho alguma divergência. Tenho total sinergia e coincidência na pauta social e de costumes. Estava pronta e preparada para assumir qualquer tarefa nessa área. Fui parar na pauta econômica. E aí, numa conversa que tive com o presidente, ele, nos altos da sua sabedoria, ele me entregou um envelope. Não estava à mão, como muitos disseram, estava impresso. E ele disse para mim, não abra agora. Passe o Natal tranquilo com a família. E na segunda-feira nós conversamos. E na segunda vez que ele puxou o assunto, eu falei, presidente, agora fiquei curiosa. A hora que eu abri o envelope, estava lá, Ministério do Planejamento e Orçamento. Quando eu abri a minha boca para agradecer e dizer para o presidente que eu achava que havia algum equívoco, porque disse a ele, mas presidente, nesta pauta, ministro Haddad, ministro Alckmin, ministro Esther, nós temos divergências econômicas. Ele simplesmente me ignorou, como quem diz, é isso que eu quero, porque eu sou um presidente democrata. E um presidente democrata não quer apenas os iguais, quer os diferentes para se somar, porque é assim que se constrói uma nação soberana, igual, justa e para todos. Senhoras e senhores, todos aqui já foram devidamente nominados. Quero fazer um agradecimento especial ao Senado Federal. Em nome do presidente em exercício veneziano, eu cumprimento meus colegas, Marcelo, Rose querida, você também mudou o voo para estar aqui, muito obrigada. Elisiane, muito obrigada pelas palavras. E senadores e senadoras que de alguma forma não consigo visualizar. Em seus nomes eu cumprimento aqui aqueles e aquelas. E aqui vai minha homenagem especial a todos que foram responsáveis por chegar até aqui. Se hoje eu sou ministra do Planejamento e Orçamento, é porque eu tive um time no meu gabinete, através do Tião e da Jaqueline, eu cumprimento a todos, e um time de consultores, de assessores, de servidores públicos do Senado Federal, que estiveram sempre prontos a me ajudar, a me ensinar, a progredir, a corrigir os meus erros e conosco se somar a favor na aprovação de projetos relevantes para o Brasil. A minha gratidão também a vocês. Feitas as devidas homenagens, eu sintetizo e encerro aqui essa primeira parte de nominata, fazendo aqui um agradecimento especial aos demais poderes que se fazem presentes em nome do presidente do Tribunal de Contas, Bruno Dantas. Vamos conversar ainda muito, vamos trabalhar juntos numa passe numa área que, de acordo com a determinação, não só do presidente Lula, mas da determinação do nosso também ministro da Casa Civil, Rui Costa, teremos que trabalhar muito no planejamento a médio e longo
longo prazo. Então, em seu nome, eu cumprimento as demais autoridades, os ministros que se fazem aqui presentes em nome dos ministros do MDB, Jader Filho e Renan Filho. E não poderia encerrar essa primeira parte sem fazer um agradecimento especial a uma pessoa que esteve comigo desde o primeiro dia da minha vida política aos 18 anos de idade. Um agradecimento especial ao meu marido, Eduardo Rocha. É o seu amor, o seu carinho, o seu amor, o seu carinho, especialmente o seu incentivo, que permitem que eu tenha tranquilidade de deixar a nossa casa e as nossas filhas para servir ao Brasil. Senhoras e senhores, o último domingo foi, sem dúvida, um dos mais importantes da nossa história. Um dia tomado por um misto de profunda alegria e de um alívio reconfortante. Depois de 4 anos de negacionismo à vida, ataques à democracia, discursos de ódio, mentiras deslavadas e divisão entre os brasileiros, aquele foi o dia de paz, 1º de janeiro de 2023, Randolfo Rodrigues, meu colega, naquele domingo, foi o dia de festa da democracia, o dia em que o Brasil reencontrou com a sua verdadeira história. O povo brasileiro foi ouvido nas ruas, o rito da Constituição foi cumprido. No discurso do presidente Lula ficou evidente a diferença da democracia de hoje da barbárie de ontem. Onde se via, no passado, o discurso de armas, ali se ouviu o discurso dos livros. Onde se sentia a desigualdade, ali se viu o sonho da igualdade. Onde se pregou a negação, ali estava, no discurso do presidente Lula, a defesa da vida, da diversidade e do meio ambiente. Onde se via a insensibilidade de um governo e a indiferença, naquela rampa, ao lado do povo brasileiro, representado na nossa diversidade, se estampou a emoção de um presidente que disse que não irá descansar, enquanto o Brasil não estiver devidamente alimentado. Aliás, ali só havia 3 palavras de ordem: união, pacificação e reconstrução. O Brasil, digo agora eu, voltou ao curso normal da sua história, ao curso normal da oração de São Francisco, onde há ódio, que todos nós agora levemos o amor. Quis o destino e Deus que eu participasse desse momento histórico, como candidata à presidência da República por uma frente democrática de partidos. E ali, justamente ali, eu ganhei a consciência do papel que eu precisava desempenhar. Primeiro, para reposicionar o centro democrático no Brasil. Porque, a não se fazer isso, como está acontecendo com o mundo, quando os partidos do centro se apequenam ou se enfraquecem, eles dão espaço para toda sorte de extremismo. Aprendi como filha de um homem público, lutando por democracia na minha juventude, em 6 anos como servidora pública, porque eu fui servidora pública, nos meus 12 anos como professora de direito, nos meus 20 anos de mandatos consecutivos eletivos, como deputada, prefeita reeleita, vice-governadora, secretária de governo e como senadora da República, que na vida não se luta apenas para ganhar, mas para construir as melhores ideias, defender projetos, iluminar caminhos, plantar boas sementes para que todos nós possamos ter uma colheita coletiva. Não pensei um segundo em apoiar o presidente Lula, porque as urnas, repito, não levaram para o segundo turno 2 democratas e apenas 1. Fui convencida por todos, especialmente pelo presidente Lula, a estar aqui. E o que nos move é a noção da importância da Frente Democrática dizer: nós não só estivemos nas eleições com o presidente Lula, nós estamos no governo e somos governo a partir de agora. Quando o presidente Lula dá a sua ordem e lança uma missão para todos nós, todos os ministros e ministras, que se cumpra a Constituição, o que ele está dizendo é que ele quer o povo brasileiro nas políticas públicas e no orçamento.
A ordem que recebi do presidente Lula é que a Constituição saia das prateleiras frias e dos discursos vazios. E que nós possamos colocar as propostas do seu governo, do nosso governo, no nosso programa, nos programas e nos planos de governo. Daí a fala do nosso ministro da Casa Civil. Na lei orçamentária, sim, na lei de diretrizes orçamentárias, sim, mas também num plano plurianual, porque nós teremos e saberemos o que queremos fazer no primeiro ano, no segundo ano, nos 4 anos, e deixaremos um planejamento organizado para os próximos 8, 12, 20, 30 anos no Brasil. O nosso papel no Ministério do Planejamento, sem descuidar em nenhum momento da responsabilidade fiscal, dos gastos públicos, especialmente da qualidade desses gastos, é colocar o brasileiro no orçamento. Gostaria aqui de pedir permissão para parafrasear o nosso ministro, Silvio Almeida, que fez, sem dúvida nenhuma, Marina, e você tem toda a razão, o discurso mais bonito, emblemático, histórico de todas as posses, sem demérito da minha e da nossa posse, quando ele disse para todas as minorias, para os diferentes, para a diversidade, vocês existem e são valiosos para nós. Permitam-me acrescentar, portanto, cumprindo a determinação e o pedido do ministro Silvio Almeida e a determinação do presidente Lula, os pobres estarão prioritariamente no orçamento público, mas não apenas eles. A primeira infância, os jovens e idosos estarão no orçamento. As mulheres, os negros, os povos originários estarão no orçamento. As pessoas com deficiência, a comunidade LGBTQIA+, estarão no orçamento. Os trabalhadores brasileiros estarão no orçamento. Passou da hora de dar visibilidade aos invisíveis. O nosso plano de governo tem que abarcar todas essas necessidades, sem causar desarranjo nas contas públicas, de olho na dívida pública e nos indicadores econômicos, aí comandado, repito, pelo nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Essa é nossa árdua, mas possível missão. Senhoras e senhores, nos últimos 4 anos, faltou vacina, faltou comida, faltou remédio, faltou emprego, faltou educação, cultura, faltou sustentabilidade, faltou vida. Foi negado a uma parte significativa da população brasileira dignidade e cidadania. 33 milhões de pessoas passam fome, 125 milhões estão com algum grau de desnutrição ou insegurança alimentar. Mais de 5 milhões de brasileirinhos vão dormir essa noite com o estômago vazio. 40 milhões de emprego informal sem qualquer segurança de futuro. Além de 5 milhões de desalentados, porque já não tem mais esperança de encontrar uma vaga de emprego. Porque quando batem na porta, ao invés de ter uma placa, procura-se, tem uma placa, não há vagas. Isso tudo porque, no primeiro dia do mandato do governo do presidente sainte, nas palavras do vice-presidente, ele teve a capacidade de extinguir o Ministério do Planejamento. O presidente Lula, com a sua sensibilidade, colocou no seu plano de governo como uma das primeiras metas a recriação desse ministério. Portanto, hoje, retomamos o Ministério do Planejamento, que será composto por uma equipe com visão multidisciplinar, compreensiva com a horizontalidade da realidade. Ainda bem que, apesar de todos os percalços, temos o corpo técnico efetivo, experiente, que permanece no Ministério. Com o apoio incondicional dos dados demográficos do IBGE e dos estudos analíticos do IPEA, nós estaremos prontos para apresentar os melhores diagnósticos para o Brasil, para indicar os melhores e mais apropriados caminhos para alterar a triste realidade de sermos proporcionalmente o país mais desigual de todo o planeta. Caros ministros e ministras, eu, ministro Haddad, ministra Esther, somos, na realidade, um ministério meio. Portanto, nós somos servidores e servidoras do ministério de vocês. Sintam-se, portanto, prontos e preparados para nos cobrar, porque estaremos recebendo as propostas de políticas públicas que vêm de cada ministério, de cada caixinha, para podermos compor o orçamento público brasileiro. Quero dizer para as senhoras e para os senhores que seremos, portanto, o alicerce,
a base, o suporte para cada um dos senhores e das senhoras. O que significa diagnósticos bem elaborados, objetivos bem definidos, metas factíveis, estratégias condizentes com fontes garantidoras de financiamento, seja no orçamento público brasileiro, seja por meio de parcerias com a iniciativa privada, bem como avaliações periódicas que retroalimentam todas as outras fases. A importância do diagnóstico é tamanha que eu fiquei pensando na madrugada hoje como é que eu escreveria sozinha esse texto, porque a minha equipe ainda não foi nomeada. Portanto, todos os erros de terminologias aqui jurídicas, não digo, mas econômicas, são de minha única e exclusiva responsabilidade. E peço perdão, talvez pela pobre analogia que vou fazer, mas apenas para sustentar aquilo que o ministro da Casa Civil disse da importância do planejamento. A importância do planejamento é tamanha que seria como se ele não existisse, como se nós primeiros fôssemos uma farmácia, escolhêssemos o remédio que tinha pelo preço que estava à disposição, só para depois estabelecermos a doença que tínhamos. Ou mais ou menos como se estivéssemos ali enfaixando um braço, quando na realidade o problema era uma úlcera de estômago. Esta é a importância do planejamento. Feito o planejamento, vem a parte mais importante. Ou mais difícil, não mais importante, a mais difícil, o orçamento. Não vamos descuidar dos gastos públicos. Aí se verá o nosso lado firme, austero, mas conciliador. É na diferença que vamos nos somar. Conciliaremos as necessidades e prioridades de cada ministério, estabelecidas sob a determinação e ordem do presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, com os recursos disponíveis. Recursos públicos, repito, e as parcerias, hoje nas mãos responsáveis e competentes do ministro Rui Costa, que estará elaborando um novo programa de parceria de investimentos. Nós estaremos nos conselhos colaborando e ajudando. Assim, como não se faz um plano de voo achando que todos os aviões e aeronaves são iguais, sob pena de dar problema e acidente, sabemos que cada ministério, de cada ministra e cada ministro também tem as suas especificidades e as suas prioridades. O planejamento global vai tentar evitar rota de colisão. O planejamento vai tentar evitar que os ministérios direcionem as suas ações todas para o mesmo lado, deixando outras áreas descobertas. A duplicação de funções, além de tudo, resultaria na perda decorrente de recursos públicos que nós não temos em abundância numa área e a falta deles em outra. O cobertor, senhoras e senhores, é curto. Não temos margem para desperdícios ou erros. Definidas as prioridades por cada ministério, caberá ao planejamento, em decisão técnica e política com as demais pastas econômicas e com o presidente Lula, o papel de enquadrá-las dentro das possibilidades orçamentárias. Mas teremos 4 anos. Começaremos em 2023, mas teremos 4 anos para implementar todas as políticas públicas que o Brasil precisa, na área da educação, da saúde, do meio ambiente, da segurança pública, da moradia e da habitação, que aqui está. E em nome dessas políticas públicas, eu insiro todas as demais que são prioritárias. Nesse particular, gostaria aqui de falar daquilo que convirjo com os demais pastas da economia. Vamos deixar as divergências, se é que haverá alguma, para depois. Comungo, ministro Haddad, com a sua visão de que a necessidade não só de cuidar dos gastos públicos com racionalidade, mas da aprovação urgente da reforma tributária, para garantir menos tributos do consumo, que normalmente atinge e ataca os mais pobres, mas que possamos ter um sistema tributário menos regressivo, com simplificação e justiça tributária. Somente assim teremos o crescimento necessário para garantir empregos e renda para a nossa população brasileira. A reforma tributária não poderia estar em melhores mãos de que Bernardo Api. E elas se somarão às nossas mãos e às mãos do Congresso Nacional, porque a reforma tributária já esperou tempo demais, 30 anos, para ser efetivada. Vamos atuar convergentes nesse propósito. Ao lado de Geraldo Alckmin e de Esther Dweck, teremos um diálogo produtivo nas reuniões da equipe econômica. Já estou indo mais para o final, não se preocupe. Como uma das nossas prioridades, vamos tirar do papel, e este
É um sonho que tenho desde a época do primeiro dia que entrei na sala de aula como professora universitária. Eu venho do interior do Brasil. É verdade que a realidade socioeconômica do Centro-Oeste, ela é infinitamente melhor do que o interior do Norte ou do Nordeste brasileiro. Mas nós não podemos entender o Brasil como um só. E nem mesmo o Brasil como 2 Brasis, do Norte e do Sul. Nós temos 5, 6, 7 Brasis, e eles precisam ser reconhecidos nas suas diferenças, nas suas diversidades, nas suas dificuldades e nas suas potencialidades e riquezas. Portanto, nós vamos, em parceria com todos, tirar do papel um plano nacional de desenvolvimento regional. É preciso atacar essas diferenças sociais e regionais, para que não tenhamos mais a vergonhosa situação de ter a cara de uma mulher do Nordeste como a cara mais pobre do Brasil. Não é possível que a pobreza tenha ainda na transversalidade a cara de uma mulher brasileira. Embora a preocupação seja com hoje, a LOA, devemos dar enfoque, vamos, no PPA. E seguindo a determinação do presidente Lula, porque é o certo a se fazer, o nosso plano, seja orçamentário, mas especialmente o plano plurianual, vai ser feito por diversas mãos. Vai ser feito com a participação dos poderes, mas vai ser feito com a sociedade civil. Estaremos prontos, junto com o Márcio, secretário-geral da Presidência da República, para andar o Brasil, para fazermos audiência pública, para colocar a opinião de toda a população brasileira no PPA. Cada decisão terá que responder a 3 perguntas. Quem somos? Quem queremos ser? Mais importante, para quem queremos esse Brasil? As respostas, como disse, IBGE, IPEA e nossas secretarias estarão prontas para responder, sendo nosso guia. São muitos os desafios, é verdade. Estou pronta, Haddad, Esther, Alckmin, para juntos, equipe econômica, combater a inflação, os juros altos, o aumento da dívida pública, que precisa cair, a miséria e a fome. Não há problema maior numa economia que a inflação, porque, como disse também o presidente Lula, a inflação, ela come o salário dos trabalhadores brasileiros. O trabalhador não emite moeda, ele paga com o suor do seu trabalho uma parcela de impostos e, quando vai ao supermercado, não consegue comprar o básico para se alimentar. A inflação encarece também os investimentos, atrapalha a criação de empregos e cria uma ciranda negativa. A inflação, ela vem, além de uma série de outras causas, inclusive internacional, além da nacional, nós sabemos que ela vem da instabilidade política. Instabilidade política agora é coisa do passado, porque hoje a estabilidade da política brasileira está na mão do presidente Lula e dos demais partidos aliados. Nós estaremos com isso, dando a certeza para garantir a capacidade de investimento no Brasil. Na contramão dessa ciranda negativa, precisamos e vamos recuperar a confiança do setor produtivo e dos investidores, no belíssimo pronunciamento completo feito ontem pelo ministro, vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin. Ele falou tudo o que precisava ser dito sobre a parceria, a iniciativa privada, não só a importância do agronegócio brasileiro e da agroindústria, mas também das indústrias, na importância de colocar a indústria brasileira para gerar emprego e renda, dando suporte também a ela. Começando, como disse, com a reforma tributária, garantindo estabilidade jurídica. O orçamento será transparente e factível, dentro de metas estabelecidas, com políticas públicas eficazes, avaliadas, monitoradas permanentemente. Senhoras e senhores, ninguém investe no escuro. Ninguém caminha abraçado a parceiros cambaleantes e sem rumo. O investimento exigirá, estamos prontos a oferecer, segurança e previsibilidade. Queremos e vamos, ao lado desse time, garantir a segurança jurídica, a segurança socioambiental e a previsibilidade, o que vai atrair mais investimentos, emprego e renda. O Brasil, e este é o último ponto que eu gostaria de apresentar hoje nesta manhã, precisa evoluir no campo do planejamento. Por isso citei Bruno Dantas, presidente do TCU. É preciso que nós estejamos ponto a ponto, avaliando e monitorando periodicamente, concomitantemente, as políticas públicas. Não podemos ter medo de dizer o que está funcionando, o que não está funcionando, o que deve continuar ou o que precisa melhorar ou o que deve ser extinto. Mais importante é acompanhar a execução para evitar
o desperdício de obras paradas, de políticas públicas que não servem aos seus verdadeiros donos, o verdadeiro dono que é o povo brasileiro. A avaliação, portanto, será concomitante, não só posterior. E aí é com grata satisfação que eu tenho a dizer que o nosso Ministério tem uma Secretaria de Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas. E eu quero aqui fazer um convite especial, eu que estou mantendo as 7 chaves, os nomes que não estão todos prontos, mas já está praticamente 70% com principais pastas, eu quero fazer um convite especial ao Tribunal de Contas da União. Nós temos 2 diretorias, gostaria muito que uma delas fosse ocupada por um quadro efetivo do Tribunal de Contas da União, porque eu sei que lá tem estudo já avançado sobre essa questão do spending review e de toda a parte de monitoramento e avaliação de políticas públicas. Pior do que do que não gastar o dinheiro é gastar mal, porque remete ao ralo do desperdício, recursos escassos e com altos custos de oportunidade. Reforço, agradecendo a presença de cada um e das senhoras e dos senhores, reforço que sei do tamanho do desafio e da minha pequenez para esse momento, mas eu estou confiante porque não estou sozinha. Trago, como trouxe, o meu querido estado de Mato Grosso do Sul, na presença do seu vice-governador Barbosinha, Paulo Duarte, deputado estadual, minha querida amiga, que foi minha aluna na faculdade no meu primeiro ano dando aula, coitada, ela deve ter sofrido, porque eu estava aprendendo junto com ela. Primeiro ano que a gente entra numa sala de aula é muito difícil, deputado Vanderleubert, então em seu nome, Luísa, e em seus nomes eu agradeço Mato Grosso do Sul. Estou confiante porque não estou sozinha, porque eu sei que o time está pronto e preparado. E encerro como comecei. Política social é central neste governo para o país, neste momento dramático que vivemos. Mas não há política social sustentável sem uma política fiscal responsável. Seremos responsáveis com os gastos públicos. Pensando no presente, garantir pão a quem tem fome, abrigo a quem não tem teto, hospitais e remédios aos enfermos e emprego e renda aos desempregados. Pensando no futuro, escola de qualidade, ciência e tecnologia, esporte e cultura para as nossas crianças e jovens, agora, hoje e sempre. Meio ambiente e sustentabilidade vai fazer parte de cada uma das pastas, de cada item do orçamento, a pedido do presidente, a pedido de Marina, a pedido de Alckmin, a pedido da equipe econômica. Que essas palavras, portanto, já que discurso não enche barriga e nós temos que ir para a ação, que essas palavras, portanto, sejam apenas o início, porque discurso sem ação não protege quem vive hoje nas barracas de lona dos grandes centros da cidade, não ilumina a escuridão do analfabetismo, não cura a dor das filas dos hospitais, não gera empregos nem renda, não cura as nossas mazelas sociais. Que essas palavras fertilizem o trabalho da nossa equipe, porque sabemos que quem saiu deixou uma administração de terra arrasada. Em retirada, o capitão e sua tropa cuidaram de deixar para trás sementes de destruição. Mesmo assim, sob o comando do presidente Lula e com a frente ampla, vamos avançar. Vamos cuidar as boas sementes, porque o Brasil sempre foi terra fértil. Nas palavras de Ulisses Guimarães, que já foram ditas pelo vice-geraldo Alckmin, mas eu vou ter que repeti-las. Aqui, muito breve, e aqui, obviamente, pulando alguns trechos. A caravana vai partir. As velas estão pairadas de sonho, aladas de esperança. O ideal está ao leme e o desconhecido se desata à frente. No cais, alvoroçado, nossos opositores conjuram que é hora de ficar e não de se aventurar. Mas nossa carta de marear não é de Camões, e sim de Fernando Pessoa, que recorda aos brados: navegar é preciso, viver não é preciso. Espero em Deus em breve que possa gritar ao povo brasileiro: terra à vista, sem sombra, medo e pesadelo, à vista terra linda e abençoada da liberdade. E eu acrescento, à vista terra linda e abençoada da cidadania, da igualdade, da diversidade e da dignidade do povo brasileiro. Muito obrigada. Muito obrigada.
assina neste momento o livro do termo de posse a ministra Simone Tebet. Muito obrigada. Neste momento, a ministra Simone Tebet, acompanhado das demais autoridades presentes neste dispositivo, se posiciona para a foto oficial. O Ministério do Planejamento e Orçamento, em nome da ministra de Estado Simone Tebet, agradece a presença de todas, todos e todes. Solicitamos, por gentileza, que permaneçam sentados